Chat, responde pra gente. O Gilmar Mendes concedeu quantos habeas corpus ao longo desses anos? E, na maioria dele, quais eram os crimes predominantes na soltura desse habeas corpus? Gilmar Mendes concedeu 620 habeas corpus ao longo da carreira no STF. A maioria desses habeas corpus estava relacionada a crimes de tráfico de drogas. Em segundo lugar, vieram os casos de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Obrigado, chat. Não preciso mais nada. Vocês viram aí? Não sei o que estou falando. Isso é o ChatGPT que fez uma pesquisa, varreu e estampou aqui na nossa cara. Um ministro da Suprema Corte, do STF, que tem na sua predominância habeas corpus para traficante, para corrupto e formadores de organizações criminosas. É esse nível de ministro que ocupa a Suprema Corte, que senta na cadeira do STF. Ministros envolvidos em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, como é o caso do Banco Master. Nomes aparecendo. Esse é o STF do Brasil? Essa é a Suprema Corte do nosso país? Ministros envolvidos com seus nomes arrolados, envolvidos em sujeira, usando a toga da justiça. Vocês não merecem usar essa toga. Depois o Romeu Zema, que é criminoso. Criminoso por fake news, por fazer, senhor Gilmar, um vídeo usando bonecos de pano, fantoche, para dizer que vocês são os intocáveis. Vocês se comportam como os intocáveis. Aqueles que denunciam vocês, aqueles que batem de frente contra o sistema, que vocês estão envolvidos, com nomes envolvidos, vocês perseguem, vocês querem destruir, derrubar a candidatura, querem prender. O povo deve se levantar numa única só voz, deve enfrentar o sistema criminoso e corrupto que já existe no Brasil há 20 anos. Esse é o governo que ocupa o Congresso Nacional. Esse é o governo que costurou uma máfia, que costurou uma quadrilha, uma organização pesada durante 20 anos, que apodreceu o nosso país, que apodreceu, que sepultou a nossa democracia e que pisa na alma do povo brasileiro. Vocês não respeitam, vocês pisam na cabeça do povo brasileiro e fazem a gente morrer de fome, na miséria. O Brasil hoje é um país pobre, miserável, onde mais de 100 milhões de pessoas vivem da dependência do governo para comer. Vocês destruíram e levaram o Brasil pro abismo. Uma nova movimentação envolvendo o cenário internacional está chamando atenção e gerando repercussão. O que veio à tona agora está provocando reação imediata e movimentando os bastidores dentro e fora do país. O que realmente aconteceu nesse episódio? Porque isso está envolvendo diferentes países. E quais podem ser os desdobramentos dessa situação? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque o que está sendo analisado agora pode impactar diretamente o cenário político e internacional. Agora eu vou falar um pouco sobre o que a gente já sabe sobre esse atentado contra a vida do Donald Trump que aconteceu no evento em Washington ontem. Primeiro ponto. É curioso como você não vê nenhuma tentativa de assassinato contra líderes de esquerda. Kamala Harris, Biden, Barack Obama, Lula. É impressionante como todas as tentativas de assassinato políticos são sempre contra líderes, presidentes da direita. Mas a esquerda é a ideologia do amor e da democracia. A imprensa agora vai esconder com todas as forças a intenção ideológica desse assassino. Mas já veio à tona, a internet já resgatou os fatos e dados sobre essa pessoa, daí ao final do vídeo você vai me falar se ele era apenas um louco qualquer ou mais um militante esquerdista que acha que para salvar o mundo tem que exterminar aqueles que pensam diferente. Um vídeo da segurança interna do hotel onde estava tendo o evento que o Donald Trump participou, mostra, vou tirar o áudio aqui, mostra ele passando correndo, aqui é ele, passando correndo entre os seguranças do evento do Donald Trump. Aqui eu acho que eles erraram feio, como que eles deixaram esse cara passar, mas um outro segurança já começa a atirar contra ele, por sorte não acerta. O cara estava determinado a ser uma espécie de kamikaze. Você pode ver no vídeo que ele não estava nem se preocupando com a própria segurança dele, se ele ia sair dali vivo ou morto. Ele estava determinado a ser um kamikaze. A intenção era atravessar todas as camadas de segurança até chegar próximo do Donald Trump e efetuar um disparo. Ele efetuou entre 5 a 8 disparos. Vamos para o próximo vídeo aqui. Aqui mostra o momento em que perceberam os disparos acontecendo no corredor do lado de onde estava tendo esse evento com a imprensa.
aqui eles já estão tirando o Donald Trump do palco. Por que chama atenção em alguns detalhes aqui? Primeiro, a demora que teve para o J.D. Vance, que é o vice-presidente, ficar retirado do palco muito mais rápido que o próprio presidente Trump. Tá? Ele ficou alguns segundos ali ainda exposto, mas a segurança dos vice-presidentes foi muito mais rápida. O que chama atenção é o seguinte: quem é essa pessoa? Quem é esse assassino? O nome dele é Cole Allen. Primeiro ponto curioso, ele usa pronomes. Você não vê gente da direita, isso aqui é a coisa da extrema esquerda, esse negócio de usar pronomes, ou deixar claro quais são os seus pronomes nas suas redes sociais, isso é um detalhe que somente a extrema esquerda usa. Ele é um professor, ele deixa bem claro, professor por nascimento. Ele ganhou o título de melhor professor em dezembro de 2024. Professor, gente. O cara que tentou assassinar o Donald Trump é um professor, é uma pessoa que cuida de educar as próximas gerações. E ele realmente acreditou que para o mundo ser melhor, ele teria que assassinar o presidente dos Estados Unidos. Um professor, Cole Allen. Agora, será que ele é? Porque a imprensa vai vir com esse papo de republicano, de direita. Vamos lá. Nos Estados Unidos existe a cultura de fazer doações para partidos políticos. E é uma das melhores maneiras de você identificar se uma pessoa é direita ou esquerda é quando ela faz alguma doação. Certo? Então temos aqui um comprovante de doação de Alan Cole, professor, doando $25 para... Opa, pausa aí. Doando $25 para Harris para presidente. Doando $25 para a campanha da Kamala Harris em 13 de outubro de 2024. Ele doou para Kamala Harris. Ele é um professor que usa, que usa pronomes nas suas redes sociais. Aí eu te pergunto, esse cara é de esquerda ou é de direita? A imprensa está escondendo esses detalhes específicos. Ninguém da imprensa brasileira está falando do fato de que ele é um doador para a campanha da Kamala Harris. É curioso, né? A direita é radical, é violenta, mas sempre são esquerdistas que assassinam seus adversários, ou que tentam assassinar. Terceira tentativa de retirar a vida do presidente Donald Trump. Do Bolsonaro, levou uma facada. É curioso isso. Flávio Bolsonaro, tenha muito cuidado, irmão. Mas tenha muito cuidado, que Deus lhe proteja. Vamos orar pela proteção do Flávio Bolsonaro, porque o que ele está enfrentando não é só pessoas que pensam diferente, são psicopatas que acham que assassinar alguém é politicamente válido para salvar a humanidade, a democracia e para o amor poder voltar. Tô achando que o Lula já tá preparando para ir embora mesmo, hein? Ele tá percebendo que vai perder a eleição. Olha essa licitação que foi feita pela Presidência da República aqui, ó. Compraram 94 fragmentadoras de papel e um forno para pizza. Eu, se fosse o Lula mesmo, para queimar os documentos todos lá das roubalheiras todas que ele tá fazendo aqui no Brasil, eu acho que ele vai precisar mesmo de um monte de fragmentadora de papel e um forno para pizza para colocar os documentos tudo lá no Palácio do Planalto e queimar a coisa toda antes de ir embora. É uma boa notícia, isso. O pessoal tá colocando aqui, ó, Lula 4 será Dilma ao quadrado. Pois é, pior do que a Dilma, eu tenho certeza. Não, Lula 3 já foi Dilma já, pô, vai ser só pior daqui pra frente, né? O pessoal continua insistindo no esquerdismo, o PT indo cada vez mais pra esquerda. O PT defendeu a volta do Maduro na Venezuela, tá? E você vai ser proibido de dizer isso na época da eleição. Quando chegar a época da campanha, o TSE vai falar que não pode dizer que o Lula é amigo do Maduro, que o Lula é amigo de ditador, que o Lula chupa peru de tudo quanto é ditador do mundo, não pode falar essas coisas porque é ofensivo pro Lula. Né? Então essa é a situação. Eu acho que o Lula já desistiu mesmo, viu? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Ellison e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Lauro Jardim. O Lauro Jardim, quando fala essas coisas, lembra? O Lauro Jardim é o cara dos recados. Ele dá recado pra galera lá do Planalto, pra galera da política. Então quando ele tá falando isso aqui, seria notícia uma licitação de 120 mil reais, 290 mil reais. Em termos de licitação do governo brasileiro, isso é merreca. Eu sei, 290 mil reais é muito dinheiro para mim, é muito dinheiro para você também. Mas para licitação do governo brasileiro, isso aqui é um peido, cara. Isso aqui o cara nem limpa a bunda disso, ele peida isso aqui, nem passa um papel higiênico depois, porque não precisa, né? É muito pouca coisa, né? O Lauro Jardim tá falando, ele tá mandando um recado, cara. Isso aqui é um recado, olha só.
O pessoal aí dos ministérios do Lula, comprem fragmentadora. Lembra que a gente vai ter que sair daqui no final do ano e temos que esconder as provas todas da roubalheira que a gente fez. Não podemos deixar as provas, porque vai entrar o Flávio Bolsonaro ano que vem, o pessoal vai investigar as roubalheiras e aí vai dar ruim pra gente. Então, ó, compre. Esse é o recado que ele tá dando aqui, né? Pro resto do pessoal da administração petista, né? Se prepara que tem que fazer isso, né? Porque é lógico. Ah, comprou um forno de pizza e máquina de salgados e doces, né? Isso aqui é besteira. Forno de pizza, porra, lindo de morrer. Bota documento ali do forno de pizza, liga o forno de pizza e faz aquela pizza maravilhosa para servir a pizza da corrupção aqui no Brasil, para ninguém saber o que o Lula fez esses anos, esses 4 anos aí que, de alguma forma, o STF foi lá, botou o dedão na balança e botou o pinguço corrupto lá no poder. Né? Ninguém pode saber das coisas, né? Ele tá dando um recado. O pessoal do STF, o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, vocês estão aí fazendo entrevista, tentando reverter a coisa. Ó, presta atenção, tá na hora de começar a comprar fragmentadora, comprar forno de pizza para queimar as coisas, porque né, já deu, a gente já perdeu essa parada. Já tá na hora de começar a fazer contenção de danos, né? Vamos dar um jeito de assumir com as provas aí, de queimar coisa, né? Pra tentar sobreviver depois, o mínimo de tempo de cadeia depois possível pro Lula e pros ministros do STF, né? A minha visão é, só pode ser isso esse recado aqui, não tem lógica nenhuma. Falar de uma licitação de R$291 mil, isso é peido pro governo federal. Aqui, ó, Lula está com uma licitação em andamento para comprar equipamentos destinados a diversas unidades da Presidência da República, entre elas a cozinha do Palácio da Alvorada. Tem de tudo, desde forno de pizza, máquina de salgados, mas o que mais chama atenção é 94 fragmentadoras de papel. Segundo o edital, os equipamentos deverão ter capacidade para destruir cartões magnéticos, DVD, CD. Tem que poder destruir tudo, botar o HD ali, botar disk drive, não sei o que lá, CD, moer a coisa. Tem umas fragmentadoras que fazem isso, tá? Para destruir coisa, para garantir o segredo, né? Isso é importante mesmo, tá? Eu aconselho as pessoas a terem isso, porque, não sei se você já viu esse problema, né? Você tem um cartão de crédito, aí o cartão de crédito passou da validade. O que você faz com esse cartão de crédito? Você não pode jogar no lixo, senão o pessoal vai tentar usar o seu nome para dar golpe por aí, né? Mesmo que o cartão já tenha passado da validade, o pessoal pode tentar dar golpe com isso, né? Então, o ideal é você destruir o cartão, só que dá trabalho você quebrar aquele cartão, né? É uma merda. Aí você tem uma fragmentadora dessa, você joga o cartão de crédito ali, ela fragmenta, porra, e acabou, né? Celular velho também, né? Como é que você joga celular velho? Você tem que lembrar que tem que apagar o celular antes de jogar fora, tá? Porque lembra que se jogar um celular velho na lixeira é arriscado pra caramba. Alguém acha o seu celular, consegue dar boot nele, consegue pegar suas informações, acessar o seu aplicativo de banco, não sei o que lá, pode fazer um monte de coisa contigo. Não se joga celular velho na lixeira. Então, qual que é a alternativa? Fazer uma fragmentadora. Mas, além disso, é muito comum, né? Aliás, dizem que lá na Argentina, nos últimos dias do governo do Alberto Fernandes, chegava a sentir cheiro de queimado perto do palácio lá da Casa Rosada, lá da Argentina, de tanta coisa que o pessoal estava queimando lá, botando coisa. O governo do Orbán, lá na Hungria, agora também que perdeu a eleição, né? Em maio deve entrar agora o novo presidente da Hungria, né? O novo primeiro-ministro da Hungria, o Peter Major, diz que também está uma queimação de documento, né? Queima os documentos, tudo, queima tudo aí, porque né, vai entrar a oposição, vão achar um monte de coisa, né? Então, aqui é só isso a notícia, é só isso. Ó, fizeram uma licitação para comprar máquinas fragmentadoras de papel. É o aviso. É o Lula avisando o pessoal do STF, o Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes. Esquece, meu amigo. Já passou essa fase de tentar justificar as coisas, fazer discurso, fazer entrevista. Essa fase já passou. Já era, não dá mais. Agora, fragmentadora. Fragmentadora é o caminho. Fragmentador e forno de pizza. Joga os papel tudo lá no forno de pizza, ataca fogo ali, acende a coisa, né? Faz aquela pizza gostosa com as provas todas que você sabe que tem contra você e pronto. Esse é o caminho, galera. Estamos perdendo essa guerra. Vai entrar o Flávio Bolsonaro, ele vai fazer uma limpa nessa porra. Vai olhar o que tem aqui, vai achar um monte de coisa. Então, esse é o recado do Lauro Jardim, que na verdade está no recado do governo Lula, evidentemente, né? Se prepara, galera. É para fragmentar a coisa toda mesmo, tá? E o pessoal já está dizendo aqui, ó, opinião do Estadão, Lula 4 será Dilma ao quadrado. Não, o Lula 3 já foi muito pior do que Dilma ao quadrado. O Lula sempre foi um socialista. É isso que eu falo pro pessoal. As pessoas acham que não, que o Lula governou bem, foi a Dilma que fez merda. Não, meu amigo. A Dilma, ela só deu o azar de pegar a consequência do que o Lula fez. O Lula pegou um governo razoavelmente ajeitado do Fernando Henrique Cardoso e conseguiu cagalhar a porra toda. É verdade. Isso é o problema. Os efeitos de um mau governo não aparecem imediatamente. Eles demoram um tempo para aparecer. E aí que você vê a situação, explodiu na Dilma, né? A Dilma piorou a coisa, é verdade, porque ela também é socialista pra caramba, também cheia de coisa de criar dinheiro, né? Imprimir dinheiro, fazer dinheiro do nada, e isso sempre ferra com a economia completamente, mas
muito do problema da Dilma foi justamente as medidas do Lula que ele tomou de imprimir dinheiro, de dar crédito fácil, não sei o que lá, e causou o problema todo naquela época, né? Então, o Lula 3, quando voltou agora, mais uma vez, pegou um governo relativamente ajeitado do Bolsonaro e já tá cagalhando a coisa toda, mas dessa vez foi muito mais rápido, porque o Lula tá com pressa, meu amigo. O Lula quer cagalhar o governo muito rápido, quer torrar dinheiro muito rápido, porque ele sabe que ele não consegue ficar muito tempo, né? E aparentemente já chegou nessa conclusão aqui. Em Barcelona, num fórum progressista, o presidente e eterno candidato Lula lamentou que a esquerda sucumbiu à ortodoxia e teria sido obrigada a governar com austeridade. Ou seja, olha o que ele está falando aqui. Ele não queria isso não, ele não queria porra, ele quer gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Agora, imagina o que esse cara vai fazer se ele ganhar a eleição, bicho. Ele vai pensar, bom, eu não posso me eleger mais, então não preciso mais ter austeridade nenhuma. Foda-se, vou enfiar o pé na lama, vou quebrar a porra desse país só de raiva. Só pra fuder completamente o país mesmo, né? Aqui, ó. O diagnóstico ecoa o programa elaborado no último congresso do PT, que volta a enxovalhar o neoliberalismo. Eu acho muito engraçado isso, porque o neoliberalismo é já socialismo, é praticamente socialismo. O neoliberalismo é exatamente socialismo, um pouquinho com visão de mercado, mas... E a esquerda bate no neoliberalismo, né? Como se fosse isso o inimigo, cara. Que coisa impressionante, né? E promete turbinar o Estado como motor da economia. O que não é. O Estado não produz nada, o Estado só atrapalha. Se você aumenta o Estado, você atrapalha mais a economia, você atrapalha mais as pessoas, você tira a liberdade, você só piora a situação, né? O país acumula mais de uma década de déficits primários, a dívida bruta saltou de 52% do PIB para 86% do PIB nas projeções, né? Sendo que na época do governo Bolsonaro deu uma melhorada, apesar da Covid, tá? A Covid realmente deu uma baixa grande, mas tivemos a recuperação em V e melhorou a coisa com o Bolsonaro, mas ao longo do tempo, se você contar desde 2013, desde a Dilma 2, desde a Dilma 1, né? Até agora é só expansão, cara, é só expansão, só torrar dinheiro. E o grande risco é a gente voltar a inflação da época do Sarney, porque é isso que vai acontecer, inevitavelmente. Esses planos maravilhosos que, diga-se de passagem, eram iguais aos planos desenvolvimentistas dos milico lá na época da ditadura militar, só fizeram plano merda os milico aqui no Brasil, pô, economicamente uma nulidade isso daí. O plano do Lula é o mesmo dos milico e causa inflação pra caramba e não resolve problema nenhum. Pode até dar um boom no primeiro momento, parecer tal. Lembra do milagre brasileiro da década de 70, né? Com os milico e coisa e tal. Era o que? Era o Estado investindo em um monte de coisa. O que acontece? Voo de galinha. Dá um aumento na economia, depois a coisa crecha toda porque simplesmente não é o setor privado, não são as pessoas. O Estado sempre investe errado. Inevitavelmente, 100% do que o Estado gasta é mal gasto. Por que eu tenho certeza disso? Porque se fosse bom gasto, alguém da iniciativa privada tinha feito aquela compra, alguém da iniciativa privada tinha feito aquele investimento, alguém da iniciativa privada tinha feito aquela coisa. Se ninguém da iniciativa privada fez e foi o Estado lá que fez, é porque é ineficiente. Com certeza, 100% de chance de ser desperdício de dinheiro, de ser ineficiência econômica. É isso que esse pessoal não percebe. Eles acham que o Estado... Não, mas a gente vai planejar a economia, vamos fazer uma estrada aqui, porque eu sei que no futuro vai haver demanda por uma estrada aqui. Não vai, você está desperdiçando dinheiro. Está jogando fora dinheiro no final das contas. O que você deveria é acabar com a regulamentação e deixar a iniciativa privada fazer a coisa. Onde houver demanda por estrada, a Ferrogrão, ou estrada ali entre... para escoar a safra de soja, eu tenho certeza que os produtores de soja teriam asfaltado a coisa toda, colocado estradas lá. É que aí entra o lado do ambientalismo, né? Que não pode, porque vai atrapalhar a perereca dourada que vive só nesse lugar aqui. Porra, asfalta a porra da perereca, caralho. Enfim, esse é o problema do governo. 100% das decisões do governo são, por definição, erradas. Não tem como o governo acertar, porque qualquer coisa que o governo faz, como o governo é lento, se tivesse oportunidade econômica para aquele gasto, alguém da iniciativa privada teria feito já. Se o governo está fazendo, é porque está errado por definição, né? É aqui, ó. E mais do que isso, o PT está indo cada vez mais para a esquerda, né? O Lula já voltou com sangue nos olhos aqui, ó. Banner em congresso do PT defende a volta de Maduro à Venezuela. E o curioso disso é isso, a gente saber que quando começar a campanha política, o TSE vai falar que não pode dizer que o Lula é amigo do Maduro. Não, que não pode dizer que eles são amigos, não. O Maduro vem aqui, o Maduro abraça o Lula fala que é amigo do Maduro, não sei o que lá. Aí chega na eleição, como isso perde voto pro Lula? Ah, não pode falar, é proibido. Fake news, é fake news. Não, cara, é um absurdo esse negócio, cara. É um absurdo realmente. Vamos ver se o Brasil vai fazer um L de novo esse ano. Eu acho que não vai, tá? Eu acho que isso aqui já é o pessoal tendo noção de que já estão fora da parada.
comecem a se preparar e a queimar os documentos para não deixar prova para o próximo governo, porque senão a gente vai pegar uma cadeia grave. Esse é o... Delação do Vorcaro em risco, e a delação do ex-presidente do BRB avança para entregar ministros do STF. Eu vou te contar essa história agora. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e também deixem o seu like no vídeo. Bom, o ponto é o seguinte: a delação do ex-presidente do BRB está avançando e a do Vorcaro ficando para trás. E a pergunta que fica aqui no ar e ninguém está fazendo é a seguinte: o que acontece com o Vorcaro, com o Moraes, com o Toffoli, com o Gilmar Mendes, com os outros ministros do STF, se um outro delator que não o Vorcaro chegar primeiro e delatar os nomes dos ministros, colocá-los no pacote? O fato é o seguinte: a gente tem informações aqui da Polícia Federal que a delação do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, pode não ser aceita. Ele está fazendo uma série de exigências, ele está criando uma série de problemas, e o André Mendonça está ficando de saco cheio já, claro, não com essas palavras, mas deu a entender para a defesa que pode rejeitar a delação dele. As informações são de Lauro Jardim, do Globo, que revelou que a avaliação interna da Polícia Federal entendeu que o material já apreendido até agora contra Vorcaro é robusto e, portanto, se ele entrar na delação com muita frescura e não tiver fatos novos, a sua delação vai ser rejeitada. Ele quer não entregar todo o dinheiro, quer parcelar o dinheiro que ele vai devolver, enfim, criando uma série de problemas. Vamos dizer para vocês o seguinte: o Vorcaro tem já 8 celulares apreendidos. Um só até agora foi periciado e parte desse um foi periciada. 2/3 desse um apenas foi periciada. Portanto, se o Vorcaro não entregar tudo, os celulares falarão por ele. E vale aqui a gente dizer uma coisa: a lei 12.850, que trata das delações, sobretudo no seu artigo 4º, é clara. Quando diz isso, ninguém provavelmente está te explicando. Ela diz o seguinte: que se a delação for rejeitada, as provas existentes contra esse delator são aproveitadas. Por isso, se a delação do Vorcaro for rejeitada e houver provas robustas nos celulares contra o Vorcaro vai continuar preso e não vai ganhar benefício algum. E aí o que acontece? O ex-presidente do BRB, que está correndo por fora, o ex-presidente do BRB, que está querendo falar, que está querendo entregar nomes de ministros e que com certeza tem, se não as mesmas informações do Vorcaro, até mais informações, porque esse ex-presidente do BRB também estava ligado a esse advogado Pinheiro, que também foi preso, deve ter relação com outras pessoas mais, para além até mesmo do Vorcaro, e se ele disser os nomes de ministros, os nomes de outras pessoas, a delação do Vorcaro torna-se inútil e pode ser que o Vorcaro fique para trás. Essa é a expectativa desse momento. Estão correndo um contra o outro para ver quem delata primeiro. Só que o Vorcaro, repito, está cheio de frescura. E o ex-presidente do BRB já trocou de advogado, já pediu para mudar a sua transferência para próximo da Polícia Federal, na superintendência da Polícia Federal, para estar próximo dos investigadores e dar o nome de todo mundo e já apressar a sua delação. Ele está se aproveitando do fato de que o Daniel Vorcaro está enrolando com a sua delação, está fazendo muitas exigências para passar na frente dele. Se isso acontecer, meus caros, as investigações sobre o caso Master podem acelerar e o Vorcaro é quem vai ficar chupando o dedo. Talvez por isso é que ele esteja passando mal. O fato do ex-presidente do BRB ter trocado de advogado, inclusive escolheu como advogado um ex-ministro da Dilma, alguém experiente com delação, trocou até mesmo de advogado porque o advogado anterior dele era advogado também do Ibanez, lá de Brasília, e possivelmente o Ibanez Rocha seja um dos delatados. Essa troca já expõe isso, expõe que ele já está até avisando quem ele vai delatar. Então, o ex-presidente do BRB está com sangue nos olhos, está com a faca nos dentes, enquanto isso o Vorcaro enrolando com a sua delação. Isso é bom, isso para nós é muito bom. A delação para a gente de um, de outro, tanto faz, o importante é o caso andar. Se um ou outro é que vai dar o nome dos ministros, não importa, o importa é que o nome seja dado. E se o nome for dado pelo ex-presidente do BRB, não importa mais o que o Vorcaro tem a dizer. Importam os celulares do Vorcaro falarem por ele, importa o ex-presidente do BRB fazer uma delação robusta, importa o caso andar o mais rápido possível, o mais célere possível.
Essa é a perspectiva. Talvez, meus caros, o Vorcaro fique para trás, acabe ficando preso e outros falem por ele. É por isso que foi tão importante também a manutenção da prisão desse ex-presidente do BRB ontem. Ontem a gente teve na sexta-feira a votação da segunda turma, mantendo por unanimidade, com as ressalvas de sempre do Gilmar, porque ele sempre tem algo a ressalvar e sempre algo contra o interesse público, mas enfim, independente de qualquer coisa, a prisão ontem mantida do ex-presidente do BRB, nesse contexto em que ele quer falar rápido, quer passar na frente do Vorcaro, é muito positiva. Podemos ter, nas próximas semanas, novidades significativas sobre o caso Master. Talvez não pelo Vorcaro, mas por esse novo fator que está aparecendo, que é o ex-presidente do BRB. Aguardemos e vamos trazer aqui para vocês todas as informações. Peço que vocês deixem os seus comentários aí nos vídeos. Você acredita que esse caso Master vai acelerar mesmo, como eu estou cantando a bola aqui? Ou talvez isso tudo acabe em pizza? Você acredita que nada vai acontecer? Conta para mim aqui nos comentários. Flávio se manifesta sobre o novo atentado contra Trump. No X, Flávio Bolsonaro se manifestou sobre o mais novo atentado contra Donald Trump. Coloco nas minhas orações o presidente Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump e todos que estiveram no jantar em Washington. Tentar tirar a vida de quem pensa diferente usando balas ou facas não cabe numa democracia. Que Deus nos proteja desse tipo de violência lá ou aqui no Brasil. Novamente, infelizmente, um novo atentado contra a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, do presidente Trump, aconteceu no dia de ontem. Meus amigos, as informações que eu vou trazer aqui para vocês, é muito importante sua atenção e o seu compartilhamento, porque o negócio é sério e grave. Rapidamente, pelo menos aqui uma informação importante, informação boa, vindo do ministro Alexandre de Moraes, isso mesmo. Alexandre de Moraes surpreendendo todo mundo no dia de hoje. Alexandre de Moraes autoriza a prisão domiciliar para ao menos 18 idosos presos pelo 8 de janeiro. Lembrando vocês que isso aqui é apenas o começo, eles vão para a prisão domiciliar. É o mesmo caso que aconteceu com o presidente Bolsonaro, só que a gente precisa de muito mais, que é a anulação de todo o processo dessa trama golpista, que de golpe não teve nenhum, a não ser se o golpe veio do outro lado, de Lula da Silva e Alexandre de Moraes. Porque colocar um criminoso que já foi condenado na primeira, segunda, terceira instância do Brasil de volta à presidência, isso sim é um verdadeiro golpe. Então, a gente precisa lutar para que a anistia ampla, geral e restrita aconteça. Rapidamente, mais uma informação que vai abalar os 3 poderes da República. Delação de Vorcaro pode sair a qualquer momento, entregando os mais altos poderes da República, com a defesa do banqueiro dizendo que ninguém será poupado. Meus amigos, a delação que pode explodir os ministros do STF, colocar os verdadeiros criminosos na cadeia, pode sair a qualquer momento. É importante a gente acompanhar de perto, porque o Supremo Tribunal Federal já está preparado para tentar anular, fazer de tudo o que é possível para não deixar essa delação acontecer. Lembrando vocês que até o impeachment, o ministro Gilmar Mendes já deixou bem claro que também não vai deixar acontecer. Mesmo se a gente conseguir a maioria dos senadores, mudar o presidente do Senado, o STF deixou bem claro que se eles verem essa manobra ali em Brasília, o Supremo Tribunal Federal vai agir e vai cancelar o impeachment. Imagine só, a gente elege os senadores, faz a vontade do povo, aí vem o Supremo Tribunal Federal e fala que o impeachment não vai acontecer. A mesma coisa pode acontecer com a delação de Daniel Vorcaro, que promete entregar os poderosos da República. Por isso que é importante a gente acompanhar os próximos desdobramentos dessa delação e também aumentar a segurança de Daniel Vorcaro, André Mendonça, pessoas que estão ligadas diretamente a essa delação que vai explodir muita gente. Isso aqui é uma informação assustadora, é informação que a gente traz um alerta para que o povo de São Paulo possa acordar para a realidade. Preste bem atenção. Agora, Instituto Vox divulga nova pesquisa para o Senado de São Paulo. Meus amigos, a hora que eu vi isso aqui, eu me assustei muito.
Marina Silva, 29%. Guilherme Derrite, 27%, até aí tudo bem. Olha em seguida, Simone Tebet, 26%. Aonde a gente vai parar com São Paulo votando em senadores que vão fazer parte do sistema? Simone Tebet, Marina Silva fazem parte do grupo de Lula da Silva, Alexandre de Moraes. Então, uma alerta para o povo de São Paulo acordar para a realidade. A gente precisa de senadores que vão ter coragem de fazer o que é certo ali em Brasília e não fazer parte do sistema. Vamos aqui com as imagens que viralizou muito no dia de hoje. E é importante sua atenção: Trump é retirado às pressas de jantar após tiroteio. Meus amigos, aqui nesse momento a gente tem que elogiar o grande trabalho do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Por quê? Preste bem atenção nesse homem. Na hora que ele vê que o tiroteio começa, ele rapidamente se coloca à frente do presidente norte-americano. Meus amigos, o Serviço Secreto dos Estados Unidos prestando um serviço excelente. Ele coloca a sua vida em risco para proteger a maior autoridade dos Estados Unidos, que é o presidente Trump, que novamente sofreu um novo atentado. Já é o terceiro, quarto atentado que estão tentando tirar a vida dele. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, lembrando vocês. Rapidamente, jornalista brasileira Patrícia, do SBT, estava no local dos tiros. Nós ouvimos tiros e agora estão todos no chão. Não se sabe exatamente o que está acontecendo, quem atirou. O presidente Donald Trump, o vice-presidente J.D. Vance também estão no palco e não se sabe exatamente quem atirou ou o que está acontecendo. Estão todos no chão. Eu ouvi pelo menos uns 3 disparos. Chefe da polícia de Washington, D.C., confirmou que o atirador estava armado com diversas armas, incluindo uma espingarda, uma pistola e várias facas. As the mayor mentioned, at approximately 8:36 tonight, an individual charged a U.S. Secret Service checkpoint here in the lobby area of the hotel. He was armed with a shotgun, a handgun, and multiple knives. As he ran through that checkpoint, members of law Esse aí, então, é o atirador que tentou entrar no jantar para matar Trump. É um democrata que doou dinheiro para a campanha de Kamala. Novamente, sempre vem do outro lado, né? Pessoas ligadas à esquerda, sempre querendo atentar contra a direita. Aconteceu nos Estados Unidos, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que tentam tirar a vida do presidente Trump, e a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil também, e eu tenho essa informação com o Alan dos Santos. Cole Thomas atirou no serviço secreto para entrar em um jantar de gala onde estava Trump e terá prisão perpétua. Adélio Bispo tentou matar Bolsonaro, considerado inimputável pela justiça em 2019 e não pode ser condenado criminalmente devido a transtornos mentais. Em vez de uma pena comum, ele cumpre uma medida de segurança por tempo indeterminado. Essa é a justiça do Brasil, preste bem atenção à diferença. Lá, você é atentado contra a maior autoridade do país, que é o presidente, você pega a prisão perpétua. Aqui no Brasil, até hoje, a gente não sabe quem está por trás de Adélio Bispo. Quem é o mandante do crime? Bolsonaro que o diga. Ser presidente é uma profissão perigosa, diz Trump. Bom, olha, eu não posso ficar tão preocupado que não vai funcionar. Eu estou aqui para... É uma profissão perigosa de presidente. Eu digo, olha só, os corredores de carro, por exemplo, pilotos, é uma profissão perigosa. Você pega 1% e você pega cerca de 10% de 1%, só para dividir mais facilmente, eles morrem. Então, muito menos de 1%, 10% de 1%. Eu acho que, por exemplo, rodeio, aquele cowboy que anda no touro, se você pegar
Alguns morrem, muito menos de 1%, mas presidentes é 5,8%. E 8% já recebem algum tipo de ameaça ou tentativa de assassinato. Ninguém me falou que era tão perigoso assim essa profissão. Se o Marco tivesse dito, talvez eu não fosse concorrer. Eu dizia, olha, deixa pra lá. Não, é uma profissão perigosa de presidente. Mas olha só, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, eu faço parte do meu trabalho. É uma profissão perigosa. Eu acho que não tem outra profissão mais perigosa, mas eu amo meu país, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz e que faço. Nós temos um país maravilhoso. Eu acho que é o país de maior sucesso do mundo. Isso aconteceu apenas em um período de 1 ano e vamos fazer ainda coisas maravilhosas. Com isso, tem risco, não há dúvida. Meus amigos, é claro que o risco vem sempre de quem está do lado da direita, porque a esquerda a gente não vê a todo momento sofrendo atentados, é mais para quem está do lado da direita. Aconteceu com Trump, Bolsonaro, sempre candidatos voltados à direita. Aqui no Brasil, Flávio Bolsonaro precisa também aumentar a segurança, porque eu vi que a campanha dele já está pesada, falando que vai combater o PCC, Comando Vermelho. E meus amigos, o pessoal narcoterrorista, que é PCC e Comando Vermelho, eles não pensam 2 vezes em acabar com a sua vida. É assim que funciona a esquerda, é assim que funcionam narcoterroristas. Por isso que o Trump está sendo radical para acabar com esse grupo que coloca medo no mundo inteiro. Rapidamente, tem um militar que foi preso nos Estados Unidos. Eu preciso compartilhar com vocês, essa notícia viralizou muito também no dia de hoje. Como um militar dos Estados Unidos ganhou 2 milhões com aposta sobre Maduro. Ken Van Dyke foi detido na quinta. Investigações nos Estados Unidos apontaram que o sargento das Forças Armadas, Ken Van Dyke, como responsável por movimentações financeiras suspeitas relacionadas à aposta online sobre a saída de Nicolás Maduro do poder. O militar foi detido na quinta-feira, dia 23, depois de ser acusado de lucrar mais de $400 mil, equivalente a 2 milhões, na plataforma Polymarket. As informações são do Departamento de Justiça norte-americano. De 27 de dezembro a 2 de janeiro, Van Dyke teria realizado 13 apostas que totalizaram cerca de $33 mil. Especialistas avaliam que a divisão dos valores investidos em diversas operações pode ter sido feita com o objetivo de não chamar a atenção das autoridades e dificultar o rastreamento das quantias envolvidas. Estratégia do militar dos Estados Unidos para ocultar movimentações financeiras. Depois de concluir a ação contra Maduro e receber os lucros, o sargento transferiu a maior parte do dinheiro para uma carteira de criptomoedas no exterior. Em seguida, direcionou os fundos, uma conta recém-aberta e uma corretora digital. A estratégia ampliou o grau de anonimato e dificultou a identificação dos responsáveis pelas movimentações. O uso de diferentes plataformas e endereços digitais tornou o percurso do dinheiro mais complexo para as autoridades rastrearem. A fragmentação das transações dificultou a identificação da origem dos recursos e aumentou as suspeitas no mercado de apostas. No dia da operação, Van Dyke teria sacado quase todos os lucros considerados ilegais, relatados de movimentações fora do padrão, passaram a circular em veículos de imprensa e redes sociais depois do anúncio da chamada Operação Resolução Absoluta. Tá então um militar sendo preso nos Estados Unidos. Ele que fez parte da queda de Nicolás Maduro acabou sendo pego então pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Mesmo tentando esconder a movimentação, o rastreamento dos Estados Unidos conseguiu achar essa movimentação e prendeu então um militar que está envolvido aí em apostas ilegais nos Estados Unidos. Pedir para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.